O amanhecer de 1944 no Pacífico revela um encouraçado japonês, intocável em sua armadura, cortando a névoa. Um único tiro distante quebra o silêncio. Segundos depois, o aço cede, a água irrompe e o mito da invencibilidade desaba. Nenhum almirante esperava o que engenheiros americanos criaram secretamente. Um projétil inteligente que penetrava a blindagem e explodia por dentro. Essa arma secreta mudou a guerra naval. Inscreva-se agora para mais histórias esquecidas da Segunda Guerra Mundial. Em 1942, encouraçados japoneses, catedrais de aço flutuantes, dominavam o Pacífico acreditando: a blindagem decide a vitória. Engenheiros navais empilharam metal endurecido, formando cinturões tão densos que projéteis americanos comuns abriam crateras, estilhaçavam-se ou ricocheteavam como seixos em um cofre. Faiscaram e desintegraram-se no impacto. Capitães em navios americanos viam com corações apertados. Nada passava. A blindagem do Yamato era tão densa que oficiais navais brincavam que ele abateria uma montanha e venceria. Para os marinheiros que os enfrentariam, o terror era real. Um tiro das grandes baterias do Yamato podia dobrar contra torpedeiros. Se um navio americano não atacasse primeiro e com força, ele não sobreviveria. O Pacífico era imenso e impiedoso, não haveria botes de resgate nem segundas chances. Os estrategistas do Departamento de Armamentos entendiam o que estava em jogo: criar uma arma para vencer blindagens a qualquer distância ou ver fuzileiros morrerem sem proteção nas praias. Porém, força bruta não era suficiente. A Marinha dos Estados Unidos já forçava propelentes e velocidades de saída a seus limites físicos. Atirando mais rápido, projéteis estilhaçavam. Aliviando-os, a penetração diminuía. Carga explosiva excessiva enfraquecia o invólucro. A equação era impiedosa. No papel, simplesmente não havia uma solução óbvia. Essa frustração crescia na fábrica naval de Washington, D.C., onde metalúrgicos analisavam projéteis defeituosos como detetives em um necrotério. Por que esses projéteis quebravam? Para onde a força viajava? Porque alguns desviavam em ângulos rasos e outros ficavam inofensivos na blindagem. Cada rachadura contava uma história, cada ricochete, uma falha. Engenheiros logo concluíram: a blindagem não precisava ser esmagada, mas sim ignorada. Não era destruição superficial, mas sim alcançar o interior do navio. Onde a munição queimava, as bombas funcionavam, as caldeiras gritavam e não havia blindagem. Se um explosivo pudesse detonar fundo o suficiente, o navio virava uma tumba. E uma vez que essa concepção se consolidou, nada mais seria como antes. Quando projéteis comuns falhavam, o problema deixou de ser tático e se tornou forense. Na fábrica naval de Washington, as luzes nunca se apagavam. Metalurgistas, engenheiros de armamento e balística tratavam cada projétil quebrado como evidência de crime. Não perguntavam qual a força do impacto, mas por que falhou? Invólucros quebrados, cintas tortas e pontas amassadas foram mapeados, medidos e fotografados até padrões surgirem. A virada começou com uma percepção brutal. A maioria das falhas contra blindagens ocorre no impacto, quando a força explosiva se dissipa na placa externa e não atinge os órgãos vitais do navio. Projéteis perfurantes convencionais detonavam cedo, estilhaçavam-se ou perdiam velocidade ao atravessar camadas de proteção. O resultado era energia perdida e navios que teimosamente flutuavam. Para afundar um encouraçado, era preciso atingir as áreas não blindadas, salas de caldeiras, paióis de combustível e munição no interior do casco, onde uma única explosão interna poderia desencadear uma catástrofe.
Os projetistas descartaram as premissas. Cargas explosivas maiores eram inúteis se o projétil não chegasse intacto. Velocidade de saída maior podia estilhaçar o projétil. Então, a nova abordagem uniu peso, geometria e tempo. O Mark 8 surgiu como um compromisso quase absurdo, um projétil de 1.225 quilos, com ponta-romba e contornada para reduzir o estilhaçamento, não para perfurar como uma adaga. Seu corpo usava uma exótica liga de alto carbono, tratada termicamente até uma dureza que lhe permitia morder a blindagem sem fraturar. Mas a metalurgia era apenas metade da equação. A espoleta tornou-se o cérebro da arma. Engenheiros criaram um mecanismo de ação retardada que aguentava o choque brutal do impacto, feito para detonar após o projétil passar as placas externas e ir para o interior do navio. Milissegundos contavam. Muito cedo, a explosão se perdia no mar. Tarde demais, e o projétil poderia passar ou alojar-se inofensivamente. Os testes foram metódicos e brutais. Réplicas de blindagens foram construídas, campos de tiro ampliados e propelentes ajustados até a velocidade e integridade do projétil atingirem a janela perfeita. O primeiro sucesso, quando um projétil de teste perfurou várias placas e detonou em um casco simulado, deixou os observadores sem palavras. Eles perceberam que, além de projetar um projétil, redefiniram o que significava atacar no mar. O projeto do Mark 8 foi teoria. A prova de seu funcionamento envolveu falhas longas, ruidosas e caras, e então um sucesso que deixava engenheiros em silêncio atordoado. Os testes foram para o campo de provas naval em Dahlgren, Virgínia. Lá, engenheiros construíram blindagens completas, placas endurecidas, estruturas de apoio, convéses e membros longitudinais, toda a proteção complexa de um encouraçado. Eles dispararam protótipos de canhões pesados montados em carros especiais, medindo cada vibração, cada rachadura, cada fragmento. Os testes iniciais foram brutais. Alguns projéteis se estilhaçavam ao impacto, restando apenas amassados cosméticos. Outros perfuravam a placa externa, mas se desintegravam, perdendo o ímpeto antes dos compartimentos internos. Cada falha era registrada, dissecada e ia ao laboratório. Metalúrgicos alteraram composições e tratamentos para que a microestrutura vergasse, não quebrasse. Duro para cortar, resistente ao choque. Equipes balísticas testaram perfis de ponta, notando que uma ponta romba e bem contornada diminuía tensões, prevenindo fraturas catastróficas em alta velocidade. Técnicos ajustaram as cargas propulsoras para que o projétil saísse do cano com velocidade suficiente para penetrar, mas sem estilhaçar no impacto. Era uma janela terrivelmente estreita. Depois, a espoleta. Mecanismos de temporização foram feitos para aguentar o impacto inicial, contando milissegundos antes da detonação. Cedo demais e a explosão se perdia. Tarde e o projétil passaria inofensivamente ou se alojaria sem dano. Precisão exigia usinagem industrial e controle de qualidade obsessivo. Numa cinzenta manhã de outubro de 1943, as peças se alinharam. Observadores assistiram a um teste de disparo onde o projétil atravessou placas em camadas, continuou por estruturas de apoio e detonou profundamente em um paiol simulado. A explosão rasgou maquetes internas como nenhuma detonação de superfície. Anteparas arrancadas, vigas dobradas, inundação controlada, provou-se catastrófica para a sobrevivência do alvo. A torre de controle silenciou. Homens que construíram carreiras em melhorias graduais perceberam que haviam criado algo revolucionário. A notícia subiu a cadeia de comando com urgência. O Mark 8 seria um segredo bem guardado. As tripulações treinavam em segredo.
manuseadores de munição praticavam procedimentos lentos e rituais. A arma agora existia não só no papel ou no laboratório, mas como uma terrível realidade comprovada. Um projétil feito para morrer dentro de um navio, e assim, matá-lo por dentro. Enquanto o Mark VIII era aperfeiçoado, navios para ele deslizavam pelas rampas de lançamento do outro lado do país. Os encouraçados classe Iowa eram inigualáveis. Longos, rápidos, feitos para acompanhar forças-tarefa de porta-aviões. Não eram os dreadnoughts lentos de antes. Eram predadores aerodinâmicos, atingiam 33 nós, com 9 canhões de 16 polegadas em torres triplas. Esses canhões eram potentes no papel, mas a munição os transformaria em algo muito diferente. Sistemas de entrega para uma arma que atacava o interior da embarcação, não sua blindagem. A comissão exigia sigilo. Capitães recebiam ordens e instruções confidenciais. Os Mark VIII não eram para bombardeios de costa ou cruzadores. Eram armas de navios capitais, para os alvos mais raros, encouraçados inimigos e seus pontos vitais. Paióis separados, projéteis manuseados sob regras rigorosas. As tripulações praticavam exercícios em voz baixa. Carregar 9 projéteis de 1.200 quilos para uma salva era uma coreografia no limite da resistência humana. Manuseadores de munição respeitavam peso e tempo como cirurgiões o toque do bisturi. Um erro, e o convés virava um cemitério. As guarnições treinavam com cargas vazias e projéteis inertes, ensaiando tabelas de elevação, dados de alcance e coordenação de tiro com diretores de radar. Equipes de controle de tiro simulavam soluções que integravam radar, vento, temperatura da pólvora e desgaste do cano num disparo. Cada variável importava. A eficácia do Mark VIII dependia da solução de tiro e da metalurgia. Ângulo ou velocidade errados poderiam estilhaçar o projétil ou causar subpenetração. O moral a bordo era complexo. Marinheiros treinavam para um duelo que talvez nunca viesse, exultantes com poder inigualável, mas apreensivos por serem o instrumento de destruição instantânea e imparável. Disseram-lhes que os projéteis podiam aniquilar frotas, mas para nunca revelar o segredo. Em recantos silenciosos, abaixo do convés, artilheiros veteranos passavam as mãos sobre cartuchos inertes, e a possibilidade se tornava uma parte fantasmagórica da rotina diária. Os navios de guerra, que aterrorizavam os almirantes, permaneceram frustrantemente distantes. Os encouraçados, alvos do Mark VIII, sumiam sob as nuvens na escuridão da noite. Para os marinheiros treinados a disparar esses projéteis, parecia que treinavam para um duelo sempre adiado. A oportunidade tão esperada no Iowa e navios similares surgiu, mas logo evaporou. Em outubro de 1944, o confronto nas Filipinas arrastou a força de Kurita varreu o comboio a tiros. As heróicas lutaram com táticas improvisadas e pura audácia. Porém, no fim, o temor de ataques aéreos, a confusão de comando e a terrível perspectiva de reforços americanos convenceram Kurita a recuar. Ele desviou sua flotilha. Uma vitória não realizada, uma carnificina contida. Para os homens destacados no Iowa e no New Jersey, o recuo foi um alívio agridoce e uma profunda frustração. Os paióis ficaram fechados, os projéteis Mark VIII selados e secretos. Oficiais escreveram sobre noites tensas, onde vigias observavam o horizonte, aguardando um encontro naval que nunca ocorreu. A lógica da guerra mudara. Aeronaves, não duelos, decidiam o destino das frotas. O projétil secreto provou-se em testes e bombardeios costeiros. Contudo, o confronto que deveria vencer, de encouraçado contra encouraçado a longo alcance, estava sumindo,
substituído por aeronaves que atacavam a centenas de milhas de distância. Enquanto duelos de encouraçados sumiam dos planos, o projétil Mark 8 achou novas formas inesperadas de se provar. Seus primeiros testes em combate foram contra baterias costeiras fortificadas, bunkers e cruzadores blindados ocultos em ilhas, não contra grandes navios de guerra. Ao abrirem fogo, os encouraçados da classe Iowa geraram a concussão e explosões secundárias esperadas do bombardeio. Em vez disso, viram algo muito mais estranho: impactos que sumiam nos alvos, seguidos por erupções internas que rasgavam as estruturas por dentro. Foi o primeiro sussurro público de um segredo. O cruzador pesado Kumano foi um exemplo claro. Os registros de ataque relataram um projétil Mark 8 que perfurou sua cidadela, passou por anteparas intransponíveis e detonou no lado oposto, quebrando sua quilha. Engenheiros mais tarde comentaram que o cruzador foi efetivamente partido ao meio, sem uma explosão externa. Ao circular, as fotos fizeram arquitetos navais rivais examinarem os danos em horror calado. As regras de sobrevivência de navios, que confiaram por décadas, pareciam obsoletas. Durante a luta feroz em Iwo Jima e Okinawa, os projéteis mostraram um comportamento imprevisível. Uma posição de artilharia fortificada em Iwo, enterrada sob 18 metros de concreto, areia e cinza vulcânica, foi atingida. O projétil perfurou, entrou em um paiol de munição e desencadeou uma explosão que colapsou uma encosta inteira. Fuzileiros navais, após o bombardeio, reportaram apenas escombros revolvidos e vergalhões retorcidos. Mesmo oficiais japoneses sussurravam sobre projéteis fantasmas. Os relatórios falavam de projéteis que não explodiam ao toque. Em vez disso, eles desapareciam e depois detonavam em algum lugar profundo. Equipes de controle de danos mal conseguiam isolar inundações ou incêndios, pois a origem estava abaixo da linha de blindagem e compartimentos rompiam como órgãos internos atingidos. Notícias vazavam em interrogatórios, enquanto prisioneiros eram processados. Um oficial admitiu que a tripulação perdeu a fé na própria blindagem. O que mais confiavam, as chapas de aço grossas de seus cascos, agora atraía a pior destruição. A blindagem prendia a explosão, amplificando-a e transformando espaços fechados em vasos explosivos. A proteção extra virou uma maldição. Mesmo assim, os marinheiros americanos raramente viam essa carnificina de perto. Eles viam apenas o ritual meticuloso por trás das cenas. Cada projétil com códigos, espoletas inspecionadas 2 vezes, treinos de carregamento por equipes em movimentos quase coreográficos. Os homens sabiam que, ao atirar projéteis Mark 8, o alvo seria temível. Esses não eram projéteis para fogo de assédio ou para furar concreto. Eles foram feitos para destruir navios de vez de modo decisivo. E embora o grande duelo, o confronto Iowa versus Yamato que historiadores fantasiam, nunca tenha vindo a arma, em silêncio, construiu uma lenda. Testes, bombardeios e encontros acidentais. O Mark 8 provou algo terrível. Nas raras vezes em que foi usado, nada se interpôs entre ele e o centro do alvo atingido. Em 1945, a Marinha japonesa temia o desconhecido. A blindagem já não garantia a sobrevivência. No Pacífico, engenheiros americanos observavam os relatórios com silenciosa satisfação. O segredo funcionava perfeitamente, embora o mundo jamais visse a batalha para a qual foi criado. Em 1945, rumores de projéteis fantasmas americanos espalharam-se pelas salas da Marinha Imperial como fumaça. Oficiais estudavam padrões de penetração, esboçavam danos internos misteriosos e debatiam se alguma blindagem resistiria a essa nova ameaça.
Mas enquanto os sussurros aumentavam, o momento que todos esperavam, o duelo de titãs entre os encouraçados da classe Iowa e o Yamato, nunca chegou. Em vez disso, o Japão apostou tudo no desespero. Operação Tengo, uma viagem suicida a Okinawa. O Yamato, com pouco combustível, encalharia nas praias da invasão, viraria fortaleza estacionária e morreria levando o máximo de vidas americanas. Almirantes fingiam que era estratégia, marinheiros sabiam que era suicídio. Submarinos do Zentumewa avistaram a força-tarefa em 6 de abril. Na manhã seguinte, os porta-aviões lançaram ondas de ataque. Torpedos atingiram o Yamato, enquanto bombardeiros furavam sua blindagem, inundando os compartimentos mais rápido que as bombas. Nunca atingiu o alcance de tiro, nem disparou uma salva contra o aço americano. Após uma colossal explosão no paiol, reluzente como um nascer do sol, o Yamato adernou, virou e desapareceu sob sua mancha de óleo fervente. De longe, o Iowa e seus irmãos permaneceram em silêncio. Seus paióis ainda tinham projéteis Mark 8 para este inimigo. O duelo que obsessiva os planejadores navais desde 1941 evaporou sem um tiro. O poder aéreo reescreveu o roteiro. Encouraçados viraram espectadores no próprio funeral. Em Washington, analistas notaram: se aeronaves caçassem navios de guerra além do alcance dos canhões, se mísseis um dia viajassem além dos radares, então a blindagem, anti-suprema, seria peso inútil. A era do orgulho dos canhões chegava ao fim, não com salvas estrondosas, mas com o silêncio de navios que jamais dispararam. Para o Mark 8, o destino esvaiu-se calado. O projétil perfeito chegou quando o campo de batalha ultrapassou as balas. Ao final da guerra, engenheiros navais americanos examinaram os encouraçados japoneses sobreviventes. Entre eles estava o Nagato, antes orgulho da frota imperial, agora avariado, ancorado, à espera do seu destino no atol de Bikini. Equipes desceram em suas couraças com vezes e anteparas retorcidas. O que acharam chocou até os designers do projétil MARK-8. Lá, em placas de aço deformadas, estavam as marcas inconfundíveis de impactos de penetração profunda, muito mais profundas do que se pensava antes da guerra. Um impacto de um bombardeio costeiro meses antes atravessou 16 polegadas de blindagem, perfurando o aço. Estrutura do lado oposto, penetrou em um depósito de combustível e detonou em um paiol de munição que, felizmente, estava vazio. Engenheiros mediram as distâncias de penetração, recalcularam ângulos e, em silêncio, perceberam que a arma não apenas atendeu às expectativas, mas as superou. Para o Japão, pior. Investigadores notaram que sua blindagem, embora enorme, foi feita para deter seus próprios projéteis navais. A dureza e elasticidade eram quase perfeitamente incompatíveis com a Liga Americana. Coincidentemente, a dureza da ponta do Mark 8 explorou essas fraquezas. A blindagem japonesa não resistiu. Era gênio engenharia contra pontos cegos industriais. Enquanto isso, trancados em arquivos na fábrica de armas navais, os dados revelavam algo ainda mais inquietante. Duelos simulados entre Yamato e Iowa sugeriram que aqueles cinturões blindados não a teriam salvado de detonações internas abaixo da linha d'água. A água desceria como um sumidouro, ruindo as anteparas de dentro para fora. A blindagem do Yamato agiria contra sua filosofia. De repente, a mitologia de encouraçados invencíveis parecia ingênua. Então, a revelação estratégica surgiu. Se a blindagem resistente podia ser vencida, se a proteção total era uma ilusão, a guerra naval não exigia mais cinturões de aço grossos. As frotas pós-guerra focaram em radares, mísseis, eletrônica e velocidade.
encouraçados viraram relíquias, muito pesados para deter ameaças que não foram feitos para combater. Os arquitetos navais admitiram uma verdade que poucos queriam dizer. O Mark VIII não só afundou navios, como matou a ideia de encouraçado. Décadas depois, os encouraçados classe Iowa alternaram entre museus, frotas e voltas à guerra. Coreia, Vietnã, Líbano, até mesmo a Guerra do Golfo. Cada vez, no coração blindado, projéteis Mark VIII esperavam nos paióis silenciosos, inalterados, olhando através do tempo como relíquias de um duelo esquecido. Tripulações treinavam, carregavam, poliam suas cápsulas, mas o oceano nunca mais ofereceu um alvo digno. Mísseis cruzavam horizontes, o poder aéreo dominava onde encouraçados não alcançavam. Nos anos 90, quando os encouraçados foram aposentados, historiadores navais sentiram algo estranho em seus convéses. O projétil perfurante mais avançado nunca lutou a batalha para a qual foi projetado. Era um campeão sem arena, uma arma aperfeiçoada no momento em que seu campo de batalha desapareceu sob ela. Hoje, você pode ver alguns desses gigantes atrás de acrílico nos frios paióis de munição do USS Iowa ou USS Missouri. Turistas leem as etiquetas e partem. Engenheiros, porém, demoram-se. Eles sabem que esses projéteis representam o fim de uma era, o auge da guerra mecânica antes da revolução eletrônica. Olhe de perto e você verá avisos estampados. Apenas alvos capitais. Um lembrete da batalha que nunca aconteceu. Em seu silêncio, os Mark VIII ensinam uma lição silenciosa. Poder nem sempre é sobre tamanho. A inovação pode desmantelar o velho mundo com uma única ideia genial. E às vezes, a história não termina com um trovão, mas com a tecnologia chegando um momento tarde demais. Inscreva-se para mais verdades que os livros esqueceram.